Prezadas irmãs, prezados irmãos, que todos nós possamos continuar acolhendo e trabalhando pela harmonia de Jesus em nosso mundo íntimo. Nessa oportunidade, como foi anunciado, cabe-nos reflexionarmos um pouco em torno de um tema cuja origem é o Evangelho segundo o Espiritismo. É um dos itens do capítulo 3º do livro. O título é: existe uma pequena variação de acordo com as traduções, mas nesse caso dessa tradução, dessa edição aqui, que é a tradução clássica de Guilom Ribeiro, chama-se assim: Destinação da Terra, causa das misérias humanas. E ele inicia a mensagem com uma colocação, com um questionamento. Uma colocação que ao mesmo tempo é um questionamento, a base sobre o qual nós procuraremos desenvolver as nossas reflexões, procuraremos aurir o que o Espiritismo tem a nos favorecer o entendimento, a compreensão acerca desta questão aqui. Então ele inicia com a seguinte frase: muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Então, vejamos que ele assinala nessa frase inicial alguns aspectos gerais negativos, perniciosos, que nós encontramos muitas vezes, ou muitos de nós, com os quais nós qualificamos a humanidade. A humanidade aqui, ou a abordagem aqui, está sendo tomada no sentido bem coletivo, bem geral, a humanidade. Então, essas qualificações perniciosas, que muitas vezes são-nos conclusão acerca da humanidade como um todo, são a maldade, paixões grosseiras, misérias e enfermidades de toda a natureza. Então, maldade é uma questão moral, é uma questão de avaliação moral. A expressão paixões grosseiras, de certo modo, também o é, porque diz respeito a ímpetos, a características que emergem no nosso comportamento humano, que nesse caso são qualificadas como fortes, voluptuosas, e ao mesmo tempo negativas, porque são identificadas como grosseiras. Também as misérias aqui certamente não se refere apenas à miséria no seu sentido mais material, mas há várias misérias que nós podemos, várias condições miseráveis que nós podemos qualificar. E também as enfermidades. Vamos tratar um pouquinho, já sob o ponto de vista espírita, acerca desses atributos, aqui lembrados como atributos negativos que nós encontramos na humanidade. A maldade, o mal. Do ponto de vista espírita, conforme definição em O Livro dos Espíritos, o mal significa a não vivência das leis de Deus que estão em nossa consciência. Porque o bem é definido
como tudo que está conforme a lei de Deus. A lei de Deus, por sua vez, está inscrita em nossa consciência. O mal, nesse sentido geral, nesse sentido lato, é então quando nós temos comportamentos contrários ao que a nossa consciência nos indica, ao que a nossa consciência nos diz. É aí que é gerado o mal. Vê-se claramente que o mal é uma consequência de nossas atitudes e da nossa razoável condição de liberdade. Porque nós temos a consciência, ou seja, aquelas diretrizes que são as leis de Deus em nós, as diretrizes para o belo, para o bem, para o correto, para a nossa evolução, para o nosso progresso, para o bem comum, para tudo isso. Nós temos essas diretrizes. Mas, ao mesmo tempo, não somos robôs, não somos mecanizados, no sentido de que o nosso comportamento seja única e exclusivamente a execução do que diz a nossa consciência. A nossa consciência nos aponta sempre todo o certo, todo o bem. Porém, nós temos uma certa condição de liberdade que nos permite agirmos ou não de acordo com a nossa consciência. Então, quando nós agimos contrariamente à nossa consciência, nós estamos usando da nossa liberdade. Do mesmo modo, quando nós agimos conforme a nossa consciência, porque é também uma atitude livre, não livre no sentido absoluto, não de liberdade absoluta, mas de uma relativa liberdade, que é a liberdade que nos cabe enquanto seres, enquanto criaturas em evolução. Então, nós agimos livremente conforme a consciência ou livremente contrário à nossa consciência. Quando nós agimos livremente conforme a nossa consciência, nós estamos nos realizando, nós estamos nos encontrando e estamos realizando a partir de nós o bem. Porque o bem se realiza a partir de nós também, que somos, afinal de contas, criaturas de Deus. Quando nós agimos contrariamente à nossa consciência, nós estamos criando o mal. Ou seja, o mal é o resultado e a própria atitude contrária à nossa consciência, e esse mal é gerado para nós mesmos, para os outros e para o mundo. Isso, inclusive, toca numa questão muito emblemática, muito discutida de um ponto de vista religioso e mesmo filosófico, que é a questão da origem do mal. Sob este ponto de vista, a origem do mal somos nós. Mas não que nós sejamos o mal e exteriorizemos esse mal. Nós criamos o mal, é uma criação, uma produção nossa, nós criamos o mal quando nós temos um comportamento deliberadamente contrário à nossa consciência. Então o mal tem essa relatividade, tem essa origem, tem essa consistência, que é a que nós damos mediante o nosso comportamento contrário à nossa consciência, contrário ao que diz a nossa consciência. Lembrando sempre que a consciência é a presença das leis de Deus em nós, mas não uma presença absolutista. É uma presença que permite, dentre outras coisas, a esfera de liberdade à qual nós nos referimos. Muito bem. Considerando isso, considerando todo o histórico conhecido da humanidade, nós podemos, de certa forma, concluir que tem havido, sim, muito mal. Ou seja, muito comportamento, muitas atitudes geradas por uma disposição, por uma deliberação contrária à consciência, tanto de nós mesmos como das demais criaturas. Então, quando nós
estamos de alguma forma mais vinculados a esse mal, quer dizer, mais vinculados à rebeldia à nossa consciência, nós, ou pelo menos ao sofrimento causado por esse mal, porque há também isso, ao sofrimento causado pelo mal, à rebeldia à própria consciência, ou ao sofrimento, por vezes grande ou gigantesco, que nos toma oriundo desse comportamento contrário ao mal. Nós, por vezes, concluímos que o mal é tudo na humanidade, que o mal toma conta da humanidade, que o mal prevalece totalmente na humanidade. Mas vejamos que isso é, de certa forma, um ponto de vista. É o ponto de vista de quem está tomado e vendo predominantemente todo o comportamento contrário às consciências. Todo o comportamento contrário, portanto, às leis de Deus. Vê em si e vê nos outros. E isso predomina. E aí, como disse agora há pouco, aquelas duas condições da rebeldia, onde predomina a rebeldia a essa consciência, ou onde predomina o sofrimento causado pelo mal, são, de modo geral, as duas condições quando nós temos essa conclusão, essa infeliz conclusão, essa triste conclusão, de que o mal impera e isso é insuperável. Seja, no primeiro caso, no caso daqueles espíritos, desencarnados ou encarnados, que voluntariamente, intencionalmente, fazem em si predominar essa rebeldia à própria consciência, ou seja, a rebeldia a Deus, às leis de Deus, ao bem. É o caso quando nós chamamos de maldade mesmo, pessoas em que predomina a maldade, significa dizer, em que predomina a rebeldia à própria consciência, ou aquelas outras em que predomina o sofrimento causado por esse mal. Sofrimento na qual aquele ser, aquela pessoa está tão mergulhado que não consegue respirar, não consegue vislumbrar ares de renovação, ares melhores. São os variados casos de encarnados e desencarnados que se submetem às vivências negativas por estarem sucumbidos no sofrimento ou nos sofrimentos pelos quais têm passado. Ora, isso é um pouquinho sobre o mal, mas ele fala mais. Paixões grosseiras. O que o Espiritismo nos diz sobre paixões grosseiras? Primeiro, sobre paixões. Sobre paixões, o Espiritismo nos esclarece, no Livro dos Espíritos, principalmente, também na Gênese, que as paixões são acréscimo dado à vontade, e que são algo providencial. Porque, em si, originariamente, digamos assim, porque elas são aquele plus, aquela força maior, aquela vitalidade mais intensa, que nos cabe em algumas circunstâncias, em relação a algumas coisas, para que exatamente que nós consigamos avançar, que nós consigamos nos transformar, que nós consigamos evoluir, que nós consigamos conquistar determinadas condições nessa nossa jornada evolutiva. A princípio, as paixões são recurso da providência divina, colocada em nossa vida com essa finalidade. A questão é que, por vezes, nós desvirtuamos ou nós conspurcamos essas paixões ou essa paixão. E aí a desvirtuamos para perspectivas equivocadas, por exemplo, para comportamentos contrários à consciência e pelos quais nós nos apaixonamos ou nós nos viciamos. E aí isso causa essas chamadas paixões grosseiras, as paixões que nesse modo, nessa versão, nessa condição, nos mantêm ou nos colocam ou nos lançam
nas condições mais materiais, nas condições mais rasteiras, nas condições aquém do nosso nível evolutivo, abaixo do nosso nível evolutivo, que nos prendem a perspectivas, a valores, a forças que nos atrasam, que nos impedem, que nos bloqueiam em nossa evolução, em nosso melhoramento progressivo. Então, mais ou menos assim compreendemos as paixões grosseiras. Sobre as misérias, permitam-me aqui trazer uma imagem que me foi passada há um tempo atrás, há um certo tempo atrás, e como somos todos aqui adultos, a imagem não deverá alcançar a mentalidade infantil, mesmo juvenil, que possa prejudicar de algum modo. A imagem foi uma imagem de vídeo, de celular que me passaram, que alguém filmou em algum lugar. Então a cena era mais ou menos a seguinte. Havia uma mulher visivelmente drogada e se drogando, com cola de sapateiro, fora de si, nua, deitada. Um outro homem também, mais ou menos na mesma condição, sobre ela, tentando realizar um ato sexual. Isso no meio de uma calçada, à luz do dia, e com várias pessoas olhando, galhofando e filmando. Ao ver essa cena no vídeo, eu me dei conta de quanta miséria estava ali presente. Em todos. Porque a miséria não é só, para dar uma imagem do que é a miséria não é só a miséria material, social. É uma miséria também no sentido moral, no sentido social, no sentido humano, em vários sentidos. Né? Então, essas misérias, acreditamos quando Kardec apresenta a frase aqui, fala essas misérias, e tantas outras misérias que a gente conhece, com as quais a gente lida, não é? São essas misérias que avassalam a nossa condição humana, que nos colocam numa condição tão inferior, para não dizer redundantemente, tão miserável. E enfermidades de toda a natureza. Aí diz respeito a todas as enfermidades que tanto nos levam tantos de nós a sofrermos. Tantas condições bastante difíceis, por vezes. Não apenas levando à morte, mas ao sofrimento em si, causado por essa enfermidade. Muito bem. Mais ou menos com esse quadro da maldade, das paixões grosseiras, da miséria humana e das enfermidades, várias pessoas, vários de nós, concluímos, como diz aqui Kardec, que a espécie humana bem triste coisa é. Aí cabe-nos, então, reflexionarmos, e Kardec dá um sentido a isso aqui na mensagem, que não é exatamente assim. E não é exatamente assim por alguns aspectos. Primeiramente, que a humanidade não é só esta que existe na Terra. E aqui ele toma a palavra humanidade, num sentido bem amplo, considerando todos os espíritos que estão em evolução nos diversos lugares, nas diversas condições do universo. Então, há que se considerar, e o Espiritismo nos favorece isso, considerar que os quadros que nós vemos conosco, com os outros, são uma pequenina parcela de todo o movimento, de toda a vivência humana, melhor dizendo, que existe
mesmo nas esferas, considerando as esferas espirituais ligadas à Terra. E mais ainda, considerando as demais esferas de vida mais ou menos física que existem no universo, por exemplo, só no nosso sistema ou na nossa galáxia, para delimitarmos um pouco. Então, a parcela que há da humanidade com a qual nós convivemos, que nós temos esse olhar, essas e outras percepções, é uma parcela pequena da humanidade toda, da humanidade inteira que existe espalhada. E é necessário, é importante, é muito importante, que nós consigamos sempre manter uma visão, esta visão ampla sobre a nossa coletividade, a coletividade a qual nós pertencemos, a humanidade, desse ponto de vista amplo, não apenas a humanidade terrena, não apenas essa parcela da humanidade que nós convivemos no tempo atual e mais ou menos próxima a nós, e que nós conseguimos vislumbrar, ou aquela parcela da humanidade que é apresentada, por exemplo, através dos veículos de comunicação, através das informações e dos diversos meios. É necessário ter uma visão mais ampla dessa humanidade. O segundo principal aspecto é que toda essa humanidade está em processo de evolução, está em processo de progressão. O Espiritismo também nos favorece e nos mostra o quanto é importante nós termos este olhar esse olhar amplificado sobre todo o nosso processo, se não todo, grande parte do nosso processo evolutivo. Porque muitas vezes aquilo que nos parece pontualmente insolúvel, parece-nos insuperável, parece-nos a maldade que se estabelece definitivamente, não é assim. Normalmente não é assim, sob esse ponto de vista amplo. Porque as várias etapas, os vários momentos individuais e coletivos. Individualmente falando, por exemplo, nas reuniões mediúnicas de desobsessão, com uma certa frequência, comunicam-se espíritos que são aqueles, que falei agora há pouco, aqueles que se apaixonaram pela maldade, aqueles que vivem quase que integralmente para conspurcarem a própria consciência, para agirem contrariamente às leis de Deus, a Deus, ao bem de Deus e tudo mais. Lembrando que esse bem de Deus, ou Deus, não é algo longínquo e distante, mas enquanto presente em nós, em nossa consciência. Por isso que é importante sempre termos em mente que é agir contrariamente à própria consciência, que significa agir contrariamente às leis de Deus em si. Eles, por vezes, argumentam exatamente sobre isso, que a humanidade está perdida, que todo mundo só age egoisticamente, todo mundo só age com maldade. Vem com esses argumentos no sentido de tentar justificar as suas atitudes, que são atitudes de mantenimento, de fortalecimento desses comportamentos, e ao mesmo tempo tentar nos desmobilizar da perspectiva que apresentamos a eles, que é essa perspectiva de que há transformações e há o bem sendo alcançado, sendo realizado. E exatamente, é mais ou menos esse, aliás, a nossa conversação com eles, porque há tantos casos de regeneração, de recuperação individual, tantos espíritos que agiram tão negativamente, aí passam por processos nos quais se transformam e passam a agir positivamente, inclusive, por vezes, aqueles mesmos a quem eles obsediam. Porque obsediam por conta de comportamentos
maldosos, vou usar esse termo no sentido bem amplo e entre aspas, por comportamentos maldosos desses em vidas anteriores, com eles inclusive. E agora, motivado pela vingança e pela rebeldia à própria consciência, aos ditames do amor, do perdão, da compreensão, que estão na nossa consciência, mas tornam-se voluntariamente avessos a isso, eles vêm cobrar e dizer que esses não têm jeito. Eles são assim, serão sempre assim, o que não é verdade. Muito bem. Então, mais ou menos estes dois aspectos acerca da destinação da terra, causa das misérias humanas. Ou das misérias terrestres, como em algumas traduções. Nós separamos para essa reflexão um texto de André Luiz, que comenta exatamente esse item 6 desse capítulo 3, que nós nos referimos aqui. Neste livro, a gente sempre lembra, O Espírito da Verdade é um livro que comenta alguns trechos, alguns itens do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse item, destinação da terra, causa das misérias humanas, é comentado através de uma mensagem de André Luiz. Ele dá o título à mensagem de Contrastes. Contrastes. Entendemos que ele aqui nos apresenta a importância dos contrastes, o papel dos contrastes em nosso processo evolutivo, em nosso aprendizado, em nossa evolução. E ele vai falar de 3 funções dos contrastes. Três expressões dos contrastes, que são as desigualdades, as contradições e os ensinamentos. Porque a mensagem do Evangelho, a explicação de Kardec no Evangelho, nos apresenta esse contraste tão forte, tão importante. Então é exatamente sobre a perspectiva do contraste que ele aqui nos explica algumas coisas. Ele começa dizendo o seguinte: existem contrastes exprimindo desigualdades. Aí ele dá uns exemplos, oferece umas ilustrações sobre os contrastes como desigualdades. Muitas criaturas encarnadas querem fugir da vida humana. Contudo, as filas da reencarnação congregam milhares de candidatos ansiosos pelo renascimento. Então, isso é uma espécie de contraste que existe de fato e que significa essa desigualdade. Porque há aqueles que estamos na vida humana, e dentre esses que estamos na vida humana, às vezes nós queremos fugir dessa vida humana, e o fugir não é só pelo suicídio, mas existem, vale lembrar, outras formas de fuga da vida humana. E há fileiras e fileiras que ansiosamente se candidatam ao renascimento. Ansiosamente se candidatam à reencarnação. Exatamente pela necessidade que encontram, necessidade de melhoria, de autossuperação, que vislumbram, com razão, na reencarnação. Outro exemplo. Legiões de trabalhadores se esquivam do trabalho. Aqui ele está falando tanto de nós encarnados, como também de desencarnados. A imagem, a princípio, é mais da nossa condição de encarnado. Mas lembremos que há também espíritos desencarnados que não se predispõem ao trabalho, que são os trabalhos típicos do mundo espiritual. Ficam assim, se colocam assim ociosos. Então, há legiões de trabalhadores
se esquivam ao trabalho. No entanto, sempre há multidões de desempregados. E nessa segunda parte, a imagem mais material, mais humana, física. Terceiro exemplo. Numerosos alunos negligenciam os estudos. Todavia, inúmeros jovens não têm qualquer oportunidade de acesso às casas de instrução, embora o desejem ardentemente. Terceiro exemplo de desigualdade. Aqueles que têm oportunidade de estudar e negligenciam essa oportunidade, negligenciam os estudos, e os outros que não têm essa oportunidade, que desigualmente não têm essa oportunidade de estudar e o gostariam, o desejam ardentemente. Segundo tipo de contradição. Existem contrastes tecendo contradições. Primeiro exemplo. Tudo prova a presença do Criador no universo. Todavia, mentes recheadas de conhecimento não creem na realidade divina. É em si uma contradição. Porque se tudo prova, como prova a presença do Criador no universo, essas mentes recheadas de conhecimento, o conhecimento é o conhecimento sobre essas coisas do universo, sejamos nós mesmos ou não. E ao conhecerem tanto, esses especificamente, não creem na realidade divina, ou seja, conhecem, mas não conhecem bem, porque não alcançaram a presença da divindade naquilo que conhecem. Isso é uma contradição inerente à nossa condição humana. Segundo exemplo, todos podemos dar algo em favor do próximo. No entanto, muitos possuem abundância e nada oferecem a ninguém. De fato, todos temos algo que podemos oferecer, dar aos outros. Sempre há, material ou não. Mas muitas vezes, ou algumas vezes, aqueles que possuem em abundância nada oferecem a ninguém. Isso também é uma contradição típica da nossa condição humana na Terra. Terceiro exemplo. Temos a apologia da paz onipresente. A apologia da paz, ou seja, os discursos pela paz, a fala pela paz. Contudo, extensa maioria forja a guerra dentro de si mesmo. Quantas guerras nós forjamos, nós alimentamos, mantemos dentro de nós mesmos. E esse dentro de nós mesmos, obviamente, se estende aos outros, às coisas com as quais nós lidamos. Outra contradição. Terceiro e último exemplo de contrastes. Aqueles que gravam ensinamentos em nós. Há direitos idênticos e deveres semelhantes. Contudo, há vontades diferentes, experiências diversas e méritos desiguais. Isso deve ser um ensinamento para nós. Direitos idênticos, deveres semelhantes. Porém, na realidade, há também, e muito, as vontades diferentes, as experiências diversas e os méritos desiguais. Isso são contrastes com os quais nós sempre estamos aprendendo e devemos aprender. Segundo exemplo, a caridade mais oculta aos homens é, no entanto, a mais conhecida por Deus. Isso também é um contraste que nós precisamos aprender, porque diz respeito ao sentido mesmo da caridade e do bem em nós. Porque o bem em nós mesmo é quando nós agimos de acordo com a nossa consciência, o mais legítimo de nossa consciência, e isso não é sabido, conhecido, visto pelos outros.
só nós sabemos que nós agimos profundamente de acordo com a nossa consciência. Quem vai saber disso? Nós e Deus. Então isso é a verdadeira caridade. É um contraste que nós precisamos sempre e muito aprender. E por fim, a vida humana constitui cópia imperfeita da vida espiritual. Isso o Espiritismo nos esclarece. A nossa vida humana, física, nesse caso, é uma cópia imperfeita da vida da nossa condição de espíritos. Todavia, a perfeição das grandes almas desencarnadas da Terra foi adquirida no solo rude do planeta. Então esse talvez seja o maior ensinamento que nós precisamos aprender a partir daquela colocação, da reflexão que Kardec nos propõe aqui nessa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo. Por quê? É nessas condições difíceis, duras, miseráveis, em que há tanto mal, tanta enfermidade, tantas paixões grosseiras, é nessa condição que nós conseguimos, nós todo mundo, a nossa evolução, a nossa melhoria espiritual. É aí, é aqui, melhor dizendo, nessa condição. Então isso é um contraste que todos nós precisamos experienciar. Um contraste entre os nossos melhores ideais, pensamentos, sentimentos e atitudes, conforme a nossa consciência. E o que por vezes nos acontece, por vezes nos envolve. Este contraste é de fundamental ensinamento para nós. Para finalizarmos, nós separamos aqui alguns trechos da parte final de um livro de Emmanuel, livro bem conhecido e importante. Aliás, um dos primeiros livros escritos por ele através da mediunidade de Chico Xavier. É um livro de 1938. Chico Xavier tinha 28 anos de idade. Anterior aos romances, romanos de Emmanuel e outros tantos livros. E é um livro em que Emmanuel apresenta um quadro bem sintetizado desse processo todo da evolução, da progressão da humanidade terrena. Desde os primórdios da constituição do planeta até a época atual. E ele dá uma pincelada sobre o seguinte, o que vem a seguir, que é exatamente o que nós vamos nos referir aqui. Essa parte final do penúltimo e do último capítulos do livro. Fazendo então essa síntese, lembramos que ele vai se referir ao momento, aquele momento de 1938. Lembramos que, dentre outros fatores, foi o ano anterior ao início da Segunda Grande Guerra Mundial. No ano seguinte, se iniciaria, infelizmente, a Segunda Grande Guerra Mundial, com todo o holocausto que foi. E todas as consequências também. Inclusive, essa grande sombra sobre a humanidade já era anunciada aqui, mesmo antes daqui. Mas aqui também é o que ele vai se referir. E, mais objetivamente, ele também se refere à Primeira Grande Guerra Mundial que havia ocorrido, como ocorreu, de 1914 a 1918. Então, o trecho que nós separamos, os trechos, dizem o seguinte. É para nós alcançarmos o que o Espiritismo nos oferece, uma visão mais coletiva e da presença dessa atuação, nesse caso, de Jesus e de
todo um conjunto de espíritos benfeitores sobre a humanidade para a nossa evolução. Então, o trecho inicia, nós vamos ler, referir, inicia assim. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 a 18 foram pródromos de uma luta maior, que não vem muito longe. Iniciaria no ano seguinte. Já estava se formando, né? Com o nazismo na Alemanha e outras circunstâncias mais. E dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes e galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do templo. Então ele já começa falando nesse ponto que dores maiores, problemas maiores viriam. E se estava, como se está, em um processo de alijamento da humanidade terrena, daqueles seres, daquelas pessoas galvanizados no crime, rebeldes permanentemente, rebeldes à consciência, lembremos. Ou seja, as leis de Deus em si. Esse processo já havia se iniciado, estava se dando, se intensificaria como ocorre em nossos dias. Num dos capítulos do livro, ele fala sobre os exilados de Capela, lá mais para o início, que, como alguns de nós aqui sabemos, foram um conjunto de espíritos, foi um conjunto de espíritos que tinham essa mesma característica, galvanizados no crime, na rebeldia, à própria consciência, às leis de Deus e tal, que também durante milênios tiveram as suas oportunidades lá numa humanidade do sistema Capela, e que aquela humanidade havia chegado ao mesmo ponto de inflexão que a nossa humanidade física, terrena, chega hoje. Já chega há algum tempo, né? Desde o início do século XX. Então, o mesmo processo ocorreu. Aqueles espíritos foram, então, alijados daquela humanidade e foram trazidos para a Terra, que à época era um mundo primitivo. Era o período do homem das cavernas. E eles aqui, alijados nessa condição, contribuíram com uma certa evolução, uma certa melhoria da nossa humanidade, ao mesmo tempo se recuperaram em grande parte dessa condição galvanizada no crime, no mal, para então poderem retornar aos poucos lá à sua humanidade de origem. Na Terra, isso teve repercussões mais tardias nas civilizações que nós conhecemos mais antigas dos egípcios, dos hindus, dos árias, e também de algumas outras de regiões que se desfizeram. Muito bem, esse processo ocorre com a humanidade terrena agora. Então a Terra, como aquele mundo longínquo da Capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas no mal. Porque o homem da radiotelefonia e do transatlântico precisa de alma e sentimento. Aqui está o núcleo que ele vai falar várias vezes. Que ele fala várias vezes aqui. Houve um grande progresso do homem físico, mas houve uma estagnação do homem espiritual na nossa humanidade. E essa estagnação que precisa ser rompida para que haja, então, essa progressão do homem espiritual, da humanidade espiritual. A fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor e da fraternidade sob a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desde o princípio. Aqui ele não está falando do ponto de vista religioso. Ou seja, ele não está dizendo que as religiões
que foram criadas a partir da mensagem de Jesus, que elas predominarão sobre as outras e levarão a humanidade inteira. Não é isso. Até porque essas religiões conspurcaram, deturparam a mensagem de Jesus. Ele está falando da atuação viva de Jesus sobre toda a humanidade. Da mensagem viva de Jesus para todos, que inclusive é a origem de todos os surtos de progresso, de transformação para melhor que têm ocorrido na humanidade, na Terra, em diversos períodos, em diversos lugares. Época de lutas amargas. Desde os primeiros anos deste século, a guerra se aninhou com caráter permanente em quase todas as regiões do planeta. A Liga das Nações, o Tratado de Versailles, bem como todos os pactos de segurança da paz, não têm sido senão fenômenos da própria guerra, que somente terminarão com o apogeu dessas lutas fratricidas no processo de seleção final das expressões espirituais da vida terrestre. Mais adiante ele diz: há no mundo um movimento inédito de armamentos e munições. Teria começado neste momento? Não. A corrida armamentista do século XX começou antes da luta de Porto Arthur, em 1904. As indústrias bélicas atingem culminâncias imprevistas. Os campos estão despovoados. Os homens se recolhem às zonas de concentração militar, esperando o inimigo, sem saber que o adversário está em seu próprio espírito. E mais adiante ele continua: espíritos abnegados e esclarecidos falam-nos de uma nova reunião da comunidade das potências angélicas do sistema solar, da qual é Jesus um dos membros divinos. Reunir-se-á de novo a sociedade celeste pela terceira vez na atmosfera terrestre, desde que o Cristo recebeu a sagrada missão de abraçar e redimir a nossa humanidade, decidindo novamente sobre os destinos do nosso mundo. Ele está falando aqui de algo que ele já havia se referido antes. Essa comunidade celeste do sistema solar, da qual Jesus Cristo faz parte, reuniu-se, segundo o relato dele aqui, 3 vezes nas proximidades da Terra e em relação à Terra. A primeira na própria origem do nosso planeta, a segunda quando Jesus estava para vir à Terra, e a terceira seria exatamente agora, depois desse momento todo de lutas tão intensas. Que resultará do conclave dos anjos do infinito? Deus o sabe. Nas grandes transições do século que passa, aguardemos o seu amor e a sua misericórdia. Segundo algumas informações trazidas por Chico Xavier, também na grande entrevista do Pinga Fogo de 1971, uma entrevista televisiva que provocou uma enorme repercussão, essa terceira reunião já houve. Não foi logo depois da Segunda Grande Guerra Mundial, não. Foi um pouco mais adiante e de uma forma, por uma razão emblemática. Segundo consta por essas informações, essa terceira reunião desses seres celestiais relativa à Terra, seres dos quais faz parte Jesus Cristo, reuniu-se no ano de 1969, por ocasião exatamente da chegada do homem à Lua. Porque essa chegada do homem à Lua representou vários processos, vários momentos de conquista humana do exterior. Processos esses, fases essas, conquistas essas, promovidas sim pela providência divina, mas desde antes
desde mais ou menos a vinda de Jesus, um pouco antes, essa espiritualidade celeste considera que a humanidade terrena atingiu uma certa maturidade espiritual, por isso a vinda de Jesus. E a partir daí, tornou-se necessário que as conquistas fossem interiores. Mas houve uma espécie de um bloqueio, houve uma estagnação, como ele aqui se refere, uma certa estagnação nessas conquistas interiores ao longo desses 2000 anos desde a vinda de Jesus. E aí, as decisões a serem tomadas por essa reunião celeste de espíritos em condições tão evoluídas e responsáveis pelo nosso sistema, seria para deliberar sobre os novos acontecimentos na humanidade, visando a desestagnação dessa conquista interior. Ou seja, que após tantas e tantas conquistas exteriores, houvesse uma inflexão, passasse a haver uma inflexão para as conquistas interiores, morais, espirituais, que chamemos assim. E nessa, uma deliberação, segundo consta também, conforme algumas informações, uma deliberação desse conclave foi a de que, se a humanidade conseguisse passar os 50 anos seguintes, e Chico Xavier diz isso na entrevista de 1971, no Pinga Fogo, passar os 50 anos seguintes sem um grande movimento de guerra, porque médios e pequenos movimentos de guerra, infelizmente, sempre há. Mas sem uma nova guerra mundial, sem um grande movimento de guerra, uma nova fase de possibilidades, incluindo essa retirada desses espíritos milenarmente galvanizados no mal, uma nova era de possibilidades, de condições para essas conquistas interiores se estabeleceria entre nós na humanidade. Esses 50 anos, como é óbvio, está se completando esse ano agora, de 2019. Então a gente espera que realmente possa ser assim e haja essa melhoria evolutiva. Para nós encerrarmos, nós vamos ler aqui o seguinte. Sim, porque depois da treva surgirá uma nova aurora. Luzes consoladoras envolverão todo o orbe regenerado no batismo do sofrimento. O homem espiritual estará unido ao homem físico para a sua marcha gloriosa no ilimitado. E o Espiritismo terá retirado de seus escombros materiais a alma divina das religiões que os homens perverteram, ligando-as no abraço acolhedor do cristianismo restaurado. Trabalhemos por Jesus, ainda que a nossa oficina esteja localizada no deserto das consciências. Todos somos chamados ao grande labor, e o nosso mais sublime dever é responder aos apelos do escolhido.